Olá, tudo bem? Chegamos ao final da nossa Semana da Esperança, que teve como título O Fim do Grande Conflito. Vamos orar? Que Deus nos abençoa, nos dê a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, vamos relembrar textos da Bíblia que contribuem para a nossa caminhada, aguardando a volta de Jesus. O santuário do céu, ele é real, e ele envolve o plano de salvação em prol de cada um de nós. Através do modelo que foi feito aqui na Terra, nós sabemos qual é o procedimento para nos livrar da culpa do pecado, que é a morte. O pecador então se arrepende, faz a sua confissão e acontece a morte de um substituto. Jesus é o nosso substituto, o Cordeiro de Deus. Depois existia um momento de intercessão relacionado ao perdão de pecados. E uma vez por ano, o julgamento, que está relacionado com o apagar de pecados. Vimos de maneira detalhada isso durante a nossa semana. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, Apocalipse 10, verso 6. Diz assim, ó. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Só que essa palavrinha aí, escrita demora, é a palavrinha cronos. E a palavrinha cronos é a palavrinha tempo, não demora. Na tela aí você tem a tradução da Bíblia de Jerusalém, que respeita a verdadeira tradução. Olha o que temos lá. Ó. Já não haverá mais tempo. No que Apocalipse 10, verso 6 está falando? Já não haverá mais tempo profético. Qual é a última profecia de tempo, então, que temos na Bíblia? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, que está em Daniel 8, verso 14. Lá diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Purificado do quê? O verso diz assim: 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Então, o sacrifício diário, ele teve algum tipo de alteração pelos humanos. A verdade também foi jogada por terra, e isso foi e prosperou. O verso 13 diz: Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava. Olha o que ele diz: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então, em vez das pessoas orarem a Deus em nome de Jesus e o perdão acontecer no santuário celestial, alguém se assentou como se tivesse se assentado em cima do santuário celestial e está ouvindo a confissão dos humanos e dizendo que perdoa pecados. Isso não está na palavra de Deus. E a verdade está por terra. Alguém responde, e é o verso que lemos. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, as 2.300 tardes e manhãs começam em 457 a.C. Se contarmos 2.300 anos, nós chegamos a 1844. Em 1844, começa a ser purificados nos livros do céu o registro dos nossos pecados. Foram perdoados, permaneceu no arrependimento, agora pode apagar esses registros.
Lembra que a hora do juízo, que está relacionada a essa purificação do santuário, falar sobre juízo é falar sobre a purificação, é a mesma coisa? É uma resposta para os desobedientes, porque em Daniel 7:25 eles estão mudando os tempos e a lei. Daniel 7:26, o tribunal é uma resposta para os desobedientes. Vai colocar tudo no devido lugar. Daniel 8:13 nós lemos: os anjos estão estarrecidos. Até quando vão fazer isso contra o santuário e a verdade vai permanecer por terra? A resposta também está relacionada ao santuário. Iria começar depois de 2.300 tardes e manhãs, anos, a purificação do santuário celestial. E também uma resposta para os obedientes. Lá no quinto selo do Apocalipse, que nós também vimos durante essa semana, os mártires estão dizendo: Senhor, até quando não julgas? Até quando não vingas? E a resposta vem em Apocalipse 14, verso 7. É chegada a hora do seu juízo. Vocês obedientes estão pedindo o juízo para esclarecer as coisas, fazer justiça àqueles que realmente merecem. Chegou a hora. Essa hora chegou em 22 de outubro de 1844. Então, relembrando, historicamente e biblicamente, como as coisas se encaixam. De 1517 a 1798, acontece o quinto selo. E aquela pergunta é feita, lembra? Até quando não julgas? No dia 1º de novembro de 1755, acontece eventos do sexto selo. Percebe? Depois do quinto selo, sexto selo. O grande terremoto de Lisboa. Depois, no dia 19 de maio de 1780, o sol escuro, a lua como sangue. Em 1798, a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier, do exército de Napoleão Bonaparte. Terminam os 1260 anos de uma outra profecia. Do ano de 1798 a 1844, acontece a Igreja de Filadélfia, no Apocalipse. No dia 13 de novembro de 1833, acontece outro evento do sexto selo, a queda das estrelas. No dia 11 de agosto de 1840, acontece o cumprimento da sexta trombeta do Apocalipse, a queda do Império Turco-Otomano. E no dia 22 de outubro de 1844, acontece o evento relacionado ao livro de Daniel, que foi selado e agora ele estaria aberto. As pessoas leriam o livro de Daniel e entenderiam que no dia 22 de outubro Jesus voltaria. Isso era doce como mel. Quando Jesus não voltou, isso se tornou amargo. E 22 de outubro começa a hora do juízo. O juízo investigativo no céu. O livro Grande Conflito diz: o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Quando a obra de investigação se encaminhar, examinados e decididos os casos de que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Então, depois que forem analisados todos os registros, terminou o tempo de graça, o tempo de perdão. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Quantas pessoas já entraram para o serviço de Deus? Milhares. Então, estamos aí há 6.000 anos, um pouco mais, né, de criação do nosso planeta e da humanidade. Quantas pessoas já entraram ao serviço de Deus desde Adão e Eva? Abel entrou para o serviço de Deus. E muitos outros aqui, ó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, os juízes, líderes de Israel, líderes de outros povos,
Jesus veio ao mundo, muitos o seguiram. A Reforma Protestante com Martinho Lutero, 1517, milhares de pessoas vão entrando para o serviço de Deus. E essas pessoas têm o seu nome no livro da vida, aceitam a Jesus como Salvador. E aí, estamos em 2024. Isso não está limitado a uma denominação específica. Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, com o conhecimento que recebem, estão aí envolvidos com aqueles que entram para o serviço de Deus. Ao abrir esses livros de registro no dia do juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Então, há uma geração que estará viva na volta de Jesus. Essa geração que estará viva serão 144 mil. Por onde passarão 144 mil? Eles passarão pelo que temos em Apocalipse 7, verso 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, esses são os vivos que passarão pela grande tribulação e estarão dizendo em vida se são completamente do Senhor ou não. No tempo indicado para o juízo, o início dos 2.300 dias da profecia anos, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano de redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte, iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Hebreus 12, verso 2, tem tudo a ver com esse texto do grande conflito. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. De que forma Jesus é o autor da nossa fé? Na cruz. De que forma ele é o consumador da fé? Assentado à destra do trono de Deus, intercedendo e julgando no santuário celestial. Hoje, o convite de Deus para nós está no Salmo 37, verso 5. Se você tem a sua Bíblia, Salmo 37, verso 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você, hoje, por livre e espontânea escolha, decide entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais, tenha certeza de que Jesus fará. Que esse seja o meu e o seu desejo hoje e todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos pelo dia de sábado, agradecemos pela Semana da Esperança e pedimos que nos ajude, nos dê força, sabedoria para permanecermos no caminho do Senhor. Ajuda-nos a amadurecermos, crescermos no conhecimento da Tua Palavra e também na prática da mesma em nossa vida, em nossa família e nas pessoas de nosso convívio também. Que sejamos luzes para levar a Tua Palavra a mais e mais pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fica aqui o nosso abraço aos nossos amigos do Paraná, de São Paulo, para que nos reencontremos também em outros momentos, se Deus assim permitir. Que Deus nos abençoe.